e agora já passamos da primeira década também atuando nesse ministério, chamado pelo Senhor, trabalhando como pastor na igreja, aqui em Joinville já, envolvido com os pastores, envolvido com o ministério, observando, acompanhando lutas e vitórias também de muitos companheiros. E nesses últimos dias, lendo algumas notícias, observando o cenário, não somente no Brasil, mas no mundo, quantos pastores preocupados, entrando em depressão, alguns pensando em desistir, notícias sobre suicídio que vem, tamanha a pressão e a opressão que é incidente em cima do ministério pastoral, em cima da pessoa do pastor. E tem algo que nesta palestra eu creio que pode ajudar a mim e a você nessa situação. Nós temos aprendido muito acompanhando os nossos pastores aqui, nossos companheiros de ministério, e acompanhando nosso pastor, nosso pai, que é o primeiro e principal discipulador na minha vida. Algo que eu acompanho na minha trajetória, que desde que iniciamos esse trabalho de discipulado aqui em Joinville, eu sempre fui um apoiador, um incentivador deste trabalho. Mas eu cheguei à conclusão, especialmente neste ano de 2020 que passou, cheguei à conclusão que não basta que o pastor seja simplesmente um apoiador e um incentivador deste trabalho. Veja só, nas congregações onde eu pastoreei aqui nesta cidade, Jardim Sofia, Vila Industrial, Bom Retiro, Nova Brasília, eu sempre incentivei e apoiei este departamento, sempre incentivei para que participassem das oficinas, dos seminários, dos congressos, mas parece que o negócio não andava, parece que tinha mais para acontecer, estava um pouco travado. E aí a culpa, da minha perspectiva, a culpa era do líder, ou a culpa era do fulano, ou a culpa era do Beltrano. E eu cheguei à conclusão de que a culpa era minha como pastor, porque não basta que eu simplesmente incentive, mas eu preciso ser. É o que nós já meditamos nas palestras desta manhã. Precisa ser um discipulador e não somente incentivar ou terceirizar este chamado. Neste ano de 2020 foi-me dada a oportunidade de participar de um seminário lá no Texas com o pastor Dr. Billy Hanks, uma instrução a respeito de um discipulado contínuo que tocou muito ao meu coração. E pastor Juari, enquanto eu participava das palestras ali, foi feito um pequeno grupo na casa deste pastor, em cada momento eu pensava, seria bom que o pastor Juari estivesse aqui, seria bom que o meu amigo participasse, porque esse é o tema dele, discipulado é o tema do pastor Juari. E somente depois que eu fui compreender que não, é o nosso tema, todos nós como pastores, discipulado é o nosso tema, é a nossa comissão, é a nossa missão nessa cidade. Agora, no finalzinho do ano, tivemos esta oportunidade de conhecer e participar de seminários com o pastor Dr. David Cornfield, que foi um dos palestrantes aqui pela manhã, e novamente o Senhor vem nos mostrando e nos abrindo os olhos para estarmos abraçados nesta causa. Então vamos começar por partes. Abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus 28, versículos 16 a 20. Eu sei que talvez você já saiba esta passagem de cor, né? Talvez você já cite ela nas pregações, nas conversas dos pequenos grupos. Provavelmente você já sabe de cor, especialmente os versículos 19 e 20. Mas vamos ler desde o 16, que diz assim, Mateus 28 e 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Ao lermos esta passagem, da minha parte arde o coração. Eu não sei se com você que está nos assistindo, os companheiros que estão aqui, ainda arde o coração ao lermos esta passagem e lembrarmos do próprio Senhor Jesus comissionando os seus discípulos, comissionando a todos nós como membros do corpo de Cristo. Se você não se emociona mais ao ler esta passagem, busque renovo do alto, renovo do chamado para a sua vida. Eu acho que para o cristão verdadeiro é impossível ler este texto e não se emocionar, ouvir a voz do Senhor e isso ecoar na nossa mente, no nosso coração, nos impulsionar a cumprir esta comissão. O momento que o Senhor Jesus nos ordenou, nos deu esta tarefa, nos comissionou. Mas às vezes tem um detalhe nesta passagem que passa desapercebido. Por que eu li desde o versículo 16? O que diz ali na primeira parte? Os 11 discípulos. Eu quero que você preste atenção para quem Jesus anunciou a grande comissão. Veja, o Senhor Jesus não anunciou para os soldados, que é relatado no versículo 15, não anunciou para os demais judeus que subornaram os guardas, não anunciou para as grandes multidões que o seguiam, para talvez escutar alguma palavra e ver alguma coisa, ou receber o pão que ele multiplicava, não. Jesus não anunciou a grande comissão abertamente para todo este povo, ele anunciou aos discípulos. Lá em Marcos 16 e 14, antecedendo versículos 15 e 16, diz assim, finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade, a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. O relato da grande comissão em Marcos também diz que o mestre apareceu aos 11, aos discípulos. Lucas 24 e 36, se você tiver a Bíblia aí, abra lá, pode ser no celular ou a Bíblia em papel, e já vai destacando esses versículos para que o Espírito Santo possa aplainar, aperfeiçoar na sua mente. Lucas 24 e 36, eu vou pensar somente os versículos, depois você lê o contexto na medida que o seu tempo permite. Diz assim, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Ainda, vamos ler mais uma referência, João 20, versículo 19. Anote essas referências para depois você reler e o Espírito Santo aperfeiçoar a mensagem. João 20 e 19, diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Aonde que eu estou querendo chegar com esta citação de versículos e com a perguntinha que eu fiz antes, para quem Jesus havia anunciado a grande comissão? Eu estou chegando na resposta, na frase ou no entendimento de que a ordenança de fazer discípulos de todas as nações foi para os discípulos. É tão simples, mas às vezes nós não prestamos atenção. O Senhor comissionou aqueles que já eram discípulos. Vamos analisar cronologicamente o que aconteceu. Quando Jesus aparece a eles, quando Jesus passa convidando-os, lá em Marcos 13, ele chama os que ele quer para vir até ele. E agora no final, quando ele vai ser assunto aos céus, ele os comissiona para fazer a sua obra. O pastor David Cornfield palestrou pela manhã, há uma frase, inclusive aqui, está nesta Bíblia do discipulado que nós estamos usando aqui como base. Diz assim, a única pessoa que pode fazer discípulos é um verdadeiro discípulo, um seguidor integral de seu mestre.
Então agora, como pastores que nós somos, ou líderes no departamento, qual é o nosso principal papel, a nossa principal qualidade como líderes, como pastores, como obreiros na casa do Senhor? A principal qualidade de um pastor é continuar sendo um discípulo do Senhor. Veja que estamos repetindo algo que já está sendo falado à medida que nós vamos seguindo nas oficinas ou nos workshops. Todas as demais avaliações de desempenho que nós fazemos, quantidade, números, questões visuais, tudo isso fica em segundo plano, porque o primeiro ponto é entre nós e Deus, entre mim e Deus. Como está o meu coração como discípulo? Mais uma afirmação do pastor David. Está escrito assim, pode parecer incrível, mas a qualidade principal de um discipulador não é ser pastor, missionário, apóstolo, profeta, evangelista, professor de um seminário teológico ou líder denominacional. A qualidade principal é ser discípulo. Baseado neste contexto, nesta premissa, agora nós precisamos nos perguntar como está sendo o nosso desenvolvimento como verdadeiros discípulos do Senhor. Se a função pastoral, as tarefas, a maneira como eu planejo a minha agenda, as atividades, a maneira como eu lidero o rebanho, está sendo da perspectiva de um verdadeiro discípulo do Senhor, ou simplesmente de um apoiador, de um incentivador deste trabalho. Veja como acaba mudando a perspectiva. Conta-se a história, eu li esta fábula, essa história em um livro, de que o frango e o porco foram fazer uma parceria de vender bacon e ovos fritos. Acontece que o frango, a galinha, ela estava simplesmente envolvida no processo, enquanto que o porco, ele precisava tirar parte de si, ele estava comprometido realmente. Será que nós estamos simplesmente empurrando, terceirizando, delegando um dos obreiros, um dos irmãos da igreja para fazerem discípulos, para liderarem o discipulado como um departamento da igreja? Ou nós estamos colocando de fato o nosso ombro, a nossa pele embaixo desta carga, para sermos discípulos do Senhor e, consequentemente, discipuladores de outras pessoas? Aí está a diferença. Isso muda a nossa perspectiva que, talvez, quando estamos analisando os anos de ministério, a posição e a situação que nos encontramos, às vezes nos perguntamos, será que estamos fazendo discípulos o suficiente? Será que temos um grupo de pessoas grande o suficiente na nossa congregação? E as perguntas precisam ser um pouco diferentes. Já foi citado aqui Edmund Chan, que coloca as 3 perguntas para reflexão, dizendo: nós não devemos simplesmente nos perguntar se estamos fazendo discípulos, mas sim, devemos nos perguntar que tipo de discípulos estamos fazendo, ou que tipo de discípulos Deus nos chama a reproduzir. E ainda a principal pergunta: que tipo de discípulos somos nós? Eu e você, como pastores, como homens responsáveis por apacentar um rebanho, representar o nosso Senhor diante do povo, como está o nosso coração? Como está o nosso papel de discípulos diante do Senhor ou diante de uma autoridade que Ele concede acima de nossas vidas? A quem nós estamos diariamente prestando contas, não somente das tarefas que somos designados, mas prestando contas de como está a nossa vida interior, moralmente, emocionalmente, como está a minha vida devocional. Às vezes nos constrangemos em comentar isso com alguém. Uma das bases do discipulado é a transparência, é a humildade, de se colocar em vulnerabilidade e ter alguém que o aconselhe, que o ajude. Lembre-se, Jesus primeiro chamou aqueles que Ele escolheu, chamou para junto de si.
Depois de permanecerem no intensivo por algum tempo, agora ele disse: agora vocês vão fazer discípulos. Não caia no erro de querer dar um rendimento através de terceirização, de incumbência de outros, sem que você esteja sendo trabalhado, discipulado. Pense comigo, você tem um discipulador na sua vida? Quem é o seu discipulador? Não podemos esperar que em todos os momentos o Senhor fale através de sonhos, de visões. Ele fala através da sua palavra, mas Ele usa também homens ou mulheres especiais na nossa vida para nos darem direcionamento, para nos guiarem pelo caminho eterno que leva aos céus. Procure alguém que você possa pedir oração, que você possa conversar, independente da posição hierárquica, eclesiástica que você esteja, um discipulador, alguém que você presta contas, alguém que você é alimentado através da vida dele. Nós temos organizacionalmente algumas estruturas, algumas formas de o pastor aconselhar os seus obreiros, estar junto com estes obreiros, mas às vezes, na correria do dia a dia, no ativismo que nos encontramos, vamos nos afastando, vamos nos distanciando, e chega um momento que nos sentimos distantes, individualmente, longe de todo mundo, sozinhos. E aí é o momento de o Senhor nos chamar para perto, através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Se nós não corrigirmos este ponto, de nós sermos verdadeiros discípulos através de uma autoridade sobre as nossas vidas, o nosso fruto, o discipulado que nós vamos desenvolver não será perfeito, não será correto talvez. Pense nesta frase: se nós discipularmos sem andar com Jesus, nós formaremos discípulos nossos e não dele. Outra frase: cada um produz segundo a sua espécie. A única pessoa que gera discípulos é alguém que também é um discípulo, com todas as suas letras. Veja, o nosso papel pastoral, como discipuladores, como líderes de uma igreja, de um rebanho, de um departamento talvez, principal papel está ligado à maneira como nós servimos e somos discipulados pelo Senhor. Para desempenharmos bem o papel como discipuladores, precisamos estar totalmente ligados, conectados com Cristo, através de um discipulador. Atualmente, Deus me deu a honra de participar de um grupo de discipulado junto com meu amigo pastor Joari, onde em 4 pastores, mais a facilitadora ou mentora, nós meditamos na palavra e somos trabalhados. O Espírito Santo nos instrui através da vida dessas pessoas. De minha parte também já conseguimos montar 2 grupos com pastores, onde eu estou como facilitador ou auxiliador. Precisamos pessoas juntamente conosco para darmos seguimento a este processo do discipulado. Talvez como pastor, como líder, você não esteja conseguindo desenvolver todos os meses um discipulado com os novos convertidos, mas ao mesmo tempo você não pode se distanciar deste trabalho, delegando e terceirizando. Você continua esta atividade, este discipulado com os seus líderes de departamento, com os seus obreiros na congregação, com aqueles que estão próximos, inclusive com a sua família. Não delegue esta responsabilidade, não deixe que outros tomem conta desta tarefa que o Senhor delegou a nós, exclusivamente a nós. O nosso compromisso com Deus resulta em sermos um verdadeiro discípulo. Se nós estamos na posição de discípulo, o Senhor agora pode nos usar, pode nos enviar para discipularmos outras pessoas. Então, o nosso papel é sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Agora que eu já resolvi essa parte do meu coração, da minha mente, de quem eu presto contas, de quem será usado pelo Senhor para me dirigir, me dar instrução, para mim não ficar perdido, às vezes criando heresias, inventando situações,
Isso às vezes acontece com pessoas que entram no ministério de espalhar o evangelho por aí e não se submetem a uma autoridade pastoral. Agora que eu já resolvi isso, eu tenho um discipulador, uma pessoa que o Senhor usa para falar comigo, agora eu posso reproduzir também, eu posso gerar outros discípulos. E aí tem uma palavrinha que já foi frisada também nesta 11ª oficina, que é discipulado intencional. Voltando àquelas 3 perguntas de Edmund Chan que nós falamos antes, nós temos discípulos, nós temos pessoas que nos acompanham, que aprendem conosco, nós temos pessoas que ao longo dos anos o Senhor vai aproximando e eles nos ajudam, é um segundo dirigente, é um líder de um departamento, é alguém que está próximo de nós, e de alguma maneira eles estão sendo influenciados pelas nossas atitudes, pela maneira como nós pregamos, como nós dirigimos o culto, como nós lideramos os departamentos, substituímos lideranças, enfim, são pessoas que estão sendo discipuladas mesmo que nós não estejamos prestando atenção. E isso acaba ocasionando um discipulado acidental, mas não é esse o modelo ideal. O modelo ideal é que nós venhamos produzir discípulos do Senhor de maneira intencional, prestar atenção naquele que está ao meu redor, investir nesta pessoa de maneira intencional, investindo o meu tempo, os momentos de oração, investindo tudo que está à minha disposição nesta pessoa, para que ele também seja um seguidor de Cristo e também dê frutos. Veja, em diversas passagens bíblicas você vai encontrar Jesus chamando os discípulos à parte. A multidão o rodeava, mas ele chamava aqueles à parte. Em Mateus 20, versículo 17, abra aí para você ver. Só uma das referências para nós comentarmos nesta linha de raciocínio. Mateus 20 e 17, diz assim, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse, só essa parte, chamou para perto, e no caminho foi instruindo, intencionalmente dedicando aquele tempo para passar a visão, para envisionar aqueles que estavam próximos de si, aqueles que eram os seus discípulos mais chegados. Como líder, como pastores, obreiros, qual é a nossa principal preocupação no dia a dia? Quando você pensa que nós estamos ainda no início de um ano novo, parece que estamos vencendo já, em nome de Jesus estamos vencendo esta pandemia. Quando você pensa no ano de 2021, a sua maior preocupação está relacionada aos programas da igreja, aos departamentos, aos eventos que vai realizar, à infraestrutura, e não é errado nenhuma dessas questões, mas o principal pensamento, aquilo que deve arder os nossos corações, é a preocupação com as pessoas que nós lideramos, com aqueles que estão próximos de nós. Será que nós estamos imprimindo verdadeiramente uma marca de Cristo naqueles que nos rodeiam? Isso vale tanto para a igreja quanto para a família. Há uma frase que diz que o exemplo arrasta. Intencionalmente dê exemplos de servo de Deus. Intencionalmente sente para conversar, corrigir, realizar um microgrupo, como é o modelo proposto, sugerido que nós vemos realizando. Será que a nossa principal preocupação está sendo com o crescimento do nosso irmão, do nosso líder, ou com os eventos que nós vamos envolver, que nós vamos realizar? Com quantas pessoas vão aparecer para chamarmos a atenção? De tecnologia da informação, e eu faço questão de, em todas as reuniões, reforçar a nossa visão, que não é de simplesmente fazer marketing da igreja, também está incluído, mas o principal objetivo não é este. O nosso principal objetivo é alcançar almas, através das ferramentas que Deus colocou na nossa mão, das redes sociais, das transmissões, alcançar almas, edificar vidas.
Então, a nossa mente como pastores, como líderes, não está agora preocupada somente nos relatórios que nós vamos apresentar ao departamento no final do mês, falando bem sobre nossa situação em Joinville. Não são aqueles números, mas são aquelas pessoas, se elas realmente estão crescendo, se elas realmente estão aprofundando as raízes no Senhor para permanecerem firmes na igreja. A intencionalidade do discipulado, não apenas um programa, não apenas uma formalidade, uma exigência, uma obrigação. Pense comigo, como está o seu papel de discípulo de Cristo? Quem é o seu discipulador? Quem Deus colocou com autoridade sobre a tua vida? Será que eu e você estamos sendo bons discípulos? Será que nós estamos seguindo? E agora, será que no pastoreio da congregação, do pequeno rebanho do Senhor, que nós somos colocados para liderar, nós estamos imprimindo ou desenvolvendo um discipulado de maneira intencional ou acidental? Que nós possamos, ao final da trajetória, fazer como fez Paulo. Paulo, em Atos 20, capítulo 20, versículo 27, Paulo fala algo que pode ser talvez a nossa frase. Se nós conseguirmos chegar nesse ponto, eu creio que estaremos em um bom caminho. Atos 20 e 27. Deixa eu encontrar aqui na página da Bíblia, fica melhor. Deixa eu ler desde o 25. Atos 20 e 25. Abra aí na sua casa também. Paulo disse assim, ó: E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos. Versículo 27, que eu frisei. Porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Será que nós conseguimos anunciar todo o plano de Deus às pessoas que estão ao nosso redor? As pessoas que nós chamamos de membros, de liderados, de discípulos da nossa congregação? O nosso papel como pastores, em primeiro lugar, é sermos verdadeiros discípulos do Senhor. E discípulo incorre em mudança, incorre em puxão de orelha, incorre em ser trabalhado, não apenas ouvir, mas ser praticante. E o segundo ponto é, como discipulador, o nosso papel é agir intencionalmente para imprimir a visão do reino, para imprimir o evangelho nas vidas de cada uma dessas pessoas. É uma reflexão, é um pensamento que você, como pastor, deve, ao longo da sua trajetória, manter em mente, manter vívido no seu coração. Como está o nosso desempenho, não medido por cifras, por números, por alcance das nossas mídias, das nossas redes, mas pela profundidade que foi o plantio da semente e como ela está germinando para o reino de Deus. Amém?